Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Direito do Trabalho. A gente começou a abordar em aulas anteriores sobre intervalos. O que seriam os intervalos? Para a gente falar de intervalo, a gente precisa entender primeiramente o que é a jornada de trabalho. A jornada de trabalho é o período pelo qual o trabalhador ele se encontra à disposição da empresa, seja executando ou aguardando ordens. Essa jornada de trabalho, ela precisa obedecer a um regramento contratual. Então, se o contrato disser que seu horário de trabalho é de 9 da manhã às 5 da tarde, com 1 hora de intervalo de almoço, essa é considerada a sua jornada de trabalho. Pois bem, o que são os intervalos? Intervalos são aqueles momentos dentro ou fora da jornada que, se uma vez suprimidos, poderão ser pagos como hora extra e poderão também incidir como multa administrativa. Ok? A gente precisa entender que quando a gente fala em intervalos, a gente está falando basicamente de hora extra em caso de supressão. Outra coisa que é importante a gente saber também, que a jornada de trabalho, existe uma jornada chamada jornada padrão, que é a jornada de 8 horas diárias, 44 semanas, 220 horas no mês. Mas no Brasil nós não temos apenas essa jornada. Nós temos a jornada de trabalho intermitente, que é aquele empregado que a gente já falou anteriormente, ele precisa ser chamado com uma antecedência de 3 dias, ele tem 24 horas para recusar, ele precisa ser comunicado da necessidade do seu trabalho, seu recolhimento de FGTS e INSS, ele é proporcional, ele não tem exclusividade com um único empregador, podendo trabalhar para mais de um empregador, podendo inclusive se recusar e exercer a atividade para outro empregador. Quando a gente fala de contrato de trabalho, o contrato de trabalho ele tem que trazer as obrigações e as condutas mínimas desejáveis para aquele colaborador. E o horário de trabalho, a jornada de trabalho é essencial nesse contrato. A gente percebe que nós temos também a jornada 12/36 e nós temos algumas outras jornadas especiais. Com o passar do tempo, nós podemos observar que o empregador, ele vem se preparando para poder atender a jornadas diferentes. Nós temos jornadas parciais, nós temos jornadas de turnos ininterruptos, nós temos a chamada jornada itinerary. A jornada itinerary hoje, ela ficou mais a cargo das convenções coletivas, porque antigamente ela era devida, quando eu digo antigamente, eu digo antes de 2017, antes da reforma trabalhista. Nesse período em que essa reforma aconteceu, anterior, a gente via que esse período considerado intervalo itinerary era súmula 90 ou artigo 72, que ele dizia o seguinte: aquela pessoa que ficava efetivamente à disposição da empresa e a empresa ficava num local de difícil acesso ou não servido por transporte público regular, estava diante desse chamado ou dessa chamada jornada itinerary. Questionando sobre jornada, o que seria a hora extra? A hora extra, ela consiste basicamente no tempo trabalhado pelo funcionário, além da jornada estabelecida pelo empregador, e aquela hora, a gente vai ver para frente que ela poderá ser compensada por meio de banco de horas, e ela poderá ser compensada por meio de acordo individual de trabalho, mas a principal solicitação das autoridades competentes em direito e saúde do trabalho é que a hora extra seja paga em dinheiro. Banco de horas e acordo individual de compensação são exceções, tá? Acompanhando ainda o material de vocês, nós temos aqui 2 possibilidades de intervalos que existem no Brasil. Nós temos intervalos intra e interjornada. O intervalo interjornada é entre uma jornada e outra.
Entre o momento em que você larga serviço num dia para o momento que você pega no outro dia, você tem que ter um intervalo durante a semana de 11 horas e aos finais de semana de 24 horas. E nós temos um outro chamado intra-jornada. Intra quer dizer dentro, dentro da jornada. Dentro da jornada, o mais comum, intervalo de almoço. Esse intervalo de almoço, para quem tem menos de 4 horas, ele não é concedido. Entre 4 e 6 horas, tem uma concessão de 15 minutos. Entre 6 e 8 horas, uma concessão de 1 hora. E acima de 8 horas, poderá chegar até 8 horas. A gente percebe também, quando a gente está falando de intervalos, nós temos alguns intervalos que eles são especiais e são intervalos destinados a trabalhadores específicos, como o pessoal que trabalha com telemarketing, que usa aquele headset direto ligado, que pode causar perda auditiva. Esse pessoal, eles têm intervalos específicos de tempos em tempos. Pessoal que trabalha em frigorífico. Então, de um modo geral, cada profissão, a convenção coletiva trará um intervalo diferente. Se a gente for explanar todos aqui, nós vamos ficar o resto do dia e não vamos chegar a lugar nenhum. Então, em caso de dúvida, sempre recorram ao instrumento normativo, seja ele convenção ou acordo coletivo, que ele trará para vocês quais são esses intervalos especiais. Lembrando que a supressão do intervalo de almoço e a supressão dos intervalos especiais incidirá primeiro em multa administrativa, depois no pagamento de horas extras. Como eu já havia falado anteriormente, pode ser colocado em banco de hora e acordo de compensação de jornada? Pode, mas a preferência é pelo pagamento em dinheiro, ok? Outra coisa que a gente precisa pensar é sobre a possibilidade de redução ou fracionamento do intervalo de almoço. Regra, não se fraciona intervalo de almoço. Exceção, a reforma trabalhista permite, em caso de solicitação do empregado, e que isso seja feito por escrito, com período de pagamento ou compensação prévia. Ok, pessoal? Outra coisa que a gente precisa pensar é que quando o assunto é intervalo, o intervalo de um modo geral, vamos pensar no intervalo intra-jornada, o que está dentro da jornada. A gente tem que pensar que esse intervalo, ele é feito com a proposta de garantir ao empregado um descanso no meio da jornada. O intervalo de almoço, normalmente, para quem trabalha 8 horas, ele costuma considerar 3 horas trabalhadas, 1 hora de almoço, 4 horas trabalhadas. Ou se a pessoa trabalha 7 horas, 3 horas trabalhadas, 1 hora de almoço e 3 horas trabalhadas. A proposta desse intervalo é cortar ao meio, ou mais próximo ao meio, a jornada de trabalho, para que não haja nenhum tipo de estresse para o empregado. A proposta é que no meio dessa jornada haja um descanso, tanto que ele é chamado intervalo de almoço e descanso. Não é só intervalo de almoço, até porque ninguém leva 1 hora para almoçar. Mas a proposta de se almoçar em 1 hora é que a pessoa possa almoçar e descansar, ok? A mesma coisa é o intervalo interjornada. Esse intervalo de 11 horas durante a semana e 24 horas no final de semana também tem a proposição de trazer para o empregado um descanso. E a gente percebe o seguinte, a supressão dá direito à hora extra? Dá, mas o melhor para o empregado é o descanso, ok? Outra coisa também que a gente precisa pensar é que a nova CLT, ela trouxe hoje uma aplicação que já era mais comum. Ela não traz mais diferença para o trabalho realizado em casa, chamado home office, e o trabalho realizado dentro do ambiente de trabalho, dentro da empresa. A gente percebe que esse trabalho home office tem a mesma qualidade, a mesma duração do trabalho realizado em casa, inclusive com controles específicos de jornada que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Outra coisa que a gente precisa pensar é que a jornada de trabalho padrão, essa que eu falei para vocês, 8 horas diárias, 44 semanas, 220 meses, essa jornada, ela nada mais é que uma jornada para aquela pessoa que trabalha o dia todo. Como eu já havia conversado com vocês em aulas anteriores, essa jornada ela acaba sendo antiproducente,
Porque, de um modo geral, as empresas de países de primeiro mundo não se prendem mais em jornada de trabalho. A gente percebe que, como elas não se prendem mais em jornada de trabalho, elas trabalham por produtividade. Então, não existe um horário de pegar e um horário de largar. Em vários países de primeiro mundo, Europa, Estados Unidos, a gente vê o pessoal trabalhando naquele momento que ele é mais produtivo. Se você produz mais de manhã, você vai trabalhar de manhã. Se você produz mais à noite, você vai trabalhar à noite. Ou se você produz mais de madrugada, é aquele horário que você vai trabalhar. Essa coisa de jornada de trabalho é uma situação imposta para países de terceiro mundo e que já está fadado a acabar. A gente está caminhando para isso deixar de existir. Porque, na realidade, gente, essa coisa de jornada de trabalho é muito pouco producente. Muito pouco producente. O tempo que você perde, se você for considerar de 8 horas diárias, você trabalha efetivamente aí umas 3, 4 horas, 5 no máximo, o que te permitiria trabalhar para outra empresa. O que te permitiria ter, inclusive, dentro da sua profissão, outro salário igual ao que você recebe. Então, a gente percebe, como eu falei para vocês, isso é coisa de país de terceiro mundo, porque nos países de primeiro mundo não se aplica isso mais, ok? Nós temos uma modalidade de hora extra chamada necessidade imperiosa. A necessidade imperiosa, ela traz requisitos específicos. Vocês podem acompanhar, tá no slide 17 de vocês, que fala o seguinte, que a necessidade imperiosa, ela serve para atender a realização ou conclusão de atividades, serviços inadiáveis ou cuja a execução possa acarretar prejuízo manifesto. Essa necessidade imperiosa, antigamente, você precisava comunicar a necessidade da feitura dessas horas extras com o prazo de 10 dias. Hoje não mais. Hoje, você só precisa comunicar a necessidade para os seus empregados e não para a autoridade competente mais. Existem situações de necessidade imperiosa que a hora extra será remunerada e existem situações que não será. O que a gente precisa entender é se nessa situação o empregador concorreu para o resultado. Se a gente estiver falando de uma conclusão de serviço inadiável, essa hora extra é paga. Porque o que seria isso? Ah, chegou um cliente novo, eu preciso atender, eu preciso cumprir prazo, eu quero ganhar mais, eu empregador. É devido à hora extra. Agora, incêndio, enchente, situação que o empregador não concorreu para esse resultado, não há que se falar em momento algum em pagamento de hora extra, ok? Então, a necessidade imperiosa, verifiquem aí no material de vocês vão ver que a necessidade imperiosa, ela pede força maior, realização e conclusão de serviços inadiáveis ou serviços cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto. Material de vocês, slide 18. Ok até aqui, pessoal? Outra coisa que a gente precisa pensar é a jornada por tempo parcial. Essa jornada por tempo parcial, ela tem algumas vedações, inclusive a primeira vedação dela é de se fazer hora extra. Mas a gente precisa entender o seguinte, o fato de ser vedado não impede o pagamento caso ele seja feito. A vedação é para que não se faça, mas se fizer, tem a obrigação de pagar. Ok, pessoal? Outra coisa que a gente precisa pensar, dentro desse regime normal, dessa duração normal de jornada, nós temos alguns sistemas de compensação que eu falei anteriormente. Nós temos o banco de horas. O banco de horas, ele tem regras específicas para acontecer e é extremamente burocrático. Primeira regra dele, ele tem que ser previsto num instrumento coletivo, seja esse instrumento coletivo acordo ou convenção coletiva, ok? Primeiro passo. Segundo passo, ele tem que ter sido autorizado por uma autoridade competente, seja ele Delegacia Regional do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego ou Ministério Público do Trabalho. Ele precisa ser afixado num local visível e de acesso, inclusive, para a autoridade em caso de fiscalização do trabalho e para acompanhamento
dos próprios empregados, para que eles tenham acesso de quando eles vão folgar ou não, ok? Como eu falei para vocês, a preferência pelo pagamento em dinheiro. Se não for formalizado dessa forma, ele não terá validade jurídica, ok? E a gente percebe o seguinte, antigamente a gente tinha um prazo de 2 anos para fazer essa compensação. Se a pessoa saísse no prazo, ainda dava uma margem para o empregador falar, eu não preciso colocar na TRCT porque eu tenho até 2 anos para pagar. Isso dava uma dor de cabeça danada. Agora, com a reforma, o banco de horas, ele se igualou ao acordo individual de jornada em 6 meses para essa compensação. E, além de 6 meses, ele não pode virar de um ano para o outro, ele tem que ser dentro do mesmo ano. Então, por exemplo, se foi em janeiro que a pessoa fez aquela hora extra, que ela precisa ser compensada, ela foi feita em janeiro, deverá ser compensada até o mês de julho. Agora, se ela foi feita julho, agosto, setembro, outubro, novembro, ela deverá ser compensada até dezembro. Não posso virar de um mês para o outro, salvo determinação diferente, contrária, vinda nesses instrumentos normativos que autorizam. Ok, pessoal? Agora, o acordo individual de jornada é extremamente simples. O acordo individual de jornada, ele tem que ser feito pelas partes, não precisa de autorização de ninguém. Ele é literalmente individual. Empregador e empregado vão fazer esse acordo e vão colocar ali quais são as horas, quais são os períodos de compensação. É ideal que se compense dentro do mesmo mês, mas já tem julgados do tribunal aceitando essa compensação em 6 meses, o que prorrogou esse prazo, como eu falei para vocês inicialmente. Embora a lei fala em 1 mês, já tem vários julgados dos tribunais aceitando essa compensação em até 6 meses, visto que não causa nenhum tipo de prejuízo para o empregado. Ok, pessoal? A gente precisa pensar o seguinte também. Ainda dentro desse sistema de compensação de jornada, como que eu vou saber que meu empregado fez ou não hora extra? Como que eu vou ter certeza, como que eu vou discutir isso? Primeiro, a reforma trabalhista, ela foi alterada pela MP 881 e pela MP 905. Essas duas MPs, elas trouxeram algumas colocações envolvendo o direito do trabalho e direito empresarial. A primeira alteração que foi feita por essas duas MPs foi em relação ao registro de ponto. Antigamente, antes dessas duas MPs, o registro de ponto era obrigatório para aquelas empresas acima de 10 empregados. Agora, são para as empresas acima de 20 empregados. Então, a gente precisa pensar o seguinte, as empresas acima de 20 empregados precisam de controles de ponto. Esse controle ele pode ser manual, ele pode ser mecânico, ou ele poderá ser eletrônico. Não importa a forma como ele será feito. A gente precisa entender que em se tratando de registro de ponto, essas MPs trouxeram também uma diferença, uma situação um pouco conflitante, mas que na minha opinião chega a ser lógica, tá? Só para vocês entenderem, essas MPs trouxeram a possibilidade do controle de jornada por exceção. O que é isso? Primeiro vamos entender o que seria a regra. Você trabalha de 9 da manhã ao meio-dia quando você sai para almoçar. Você volta do almoço a 1 e você larga serviço às 17. Isso é regra. Nem precisaria estar no cartão de ponto porque está no contrato. Agora, quando você fala de exceção, é uma supressão do intervalo de almoço, é um dia que eu cheguei mais tarde, é um dia que eu saí mais tarde, isso é exceção. O horário do empregado é 8. Aí teve um acidente, um atraso no ônibus, e ele chegou 8h30, isso é exceção, tem que estar no cartão. Ele foi almoçar de meio-dia a 1, voltou meio-dia e 40, fez apenas 40 minutos, isso é exceção. Ele tinha que sair às 17. Eu, empregador, pedi para ele ficar até às 19. Isso é exceção. A gente sabe que mesmo com essa previsão das MPs, a Justiça do Trabalho, as autoridades competentes em relação ao trabalho,
ainda não estão preparadas para essa modernidade. Então, a orientação é, embora tenha essa previsão, é ideal que se continue registrando o ponto normalmente. Regra mais exceção. Porque se a gente for analisar, quando eu falei que na minha opinião era lógico, a jornada de trabalho é regra, nem precisaria estar ali. A hora extra é exceção. Então a jornada por exceção, na minha opinião, já é o que a Justiça do Trabalho faz. Porque quando você chega para fazer uma audiência, o juiz ele não pergunta para você qual horário que está no seu contrato. Não, ele nunca vai te perguntar isso. Ele pergunta para você o seguinte: você trabalhava de que horas a que horas? Ele quer saber a realidade. A gente falou no início do nosso curso de um princípio chamado de primazia da realidade. Esse princípio se aplica para a gente aqui o tempo todo quando o assunto é intervalo. Porque, olha, o juiz pode desconsiderar um cartão de ponto se esse cartão de ponto ele não trouxer a veracidade. Por exemplo, se o horário do empregado pegar serviço é 8 horas, ele pega o cartão e escreve 8, 2.00, meio-dia, 2.00. Gente, ninguém é tão perfeito assim, não. Ninguém. Por mais perfeito que você chegou 1 para as 8, 8 e 1, 8 e 3, 3 para as 8. Então, o horário, ele tem que trazer a realidade que acontece no dia a dia do empregado. A primeira coisa que a gente precisa pensar também em relação a essa realidade está diretamente ligado à permissibilidade que o empregador dá ao empregado. Por exemplo, se o horário de trabalho dele é 8 horas, ele chega todo dia 8h15, 8h30, 8h40 e o empregador nunca chamou atenção por isso, o empregador está perdoando os atrasos desse empregado e está entrando numa figura que a gente chama no direito do trabalho de perdão tácito. O que é isso? Eu fui permissivo, não puni, hoje eu não posso punir mais. Então, aquele empregado que o horário dele contratou a hora 8, eu deixei ele chegar 8h15, 8h30, 8h15, 8h30, eu não posso punir mais, porque 8h15, 8h30 passou a ser o horário dele. Ok? A gente pode advertir o empregado pelo atraso, seja verbal, seja escrito. A gente pode, inclusive, o que é orientado de um modo geral pelas autoridades em relação ao direito do trabalho, é o seguinte: se o empregado atrasou, não colocar em sistema nenhum de compensação de horas. Atrasou, desconta. Estamos entendidos? Porque senão você cria uma permissibilidade que depois fica difícil corrigir, tá? Outra coisa que a gente precisa pensar em se tratando de cartão de ponto é o seguinte: nós temos cartão de ponto manual. Esse é o que devemos ter um cuidado muito grande. Porque imagina, aquela pessoa que tem uma dificuldade para escrever, vai chegar na frente do juiz da empresa com um cartão de ponto lindo, com aquela letra linda da menina do escritório. Qual a confiabilidade desse cartão? Nenhuma. Porque se a pessoa é semi-analfabeta, a letra que ela vai preencher esse cartão, os números que ela vai preencher esse cartão, é condizente com o grau de instrução que ela tem. Então, não adianta você pegar uma pessoa que mal sabe assinar um nome e entregar para o juiz um cartão perfeito, maravilhoso, lindo, ou o pessoal que trabalha em obra entregar um cartão limpo, impecável, branquinho, sem nem dedinho de poeira. Se é manual, ele tem que ser preenchido na hora que o empregado está trabalhando. Então, a hora que ele chegou, a hora que ele foi almoçar, a hora que ele voltou, a hora que ele largou o serviço e se fez a exceção, assinar a exceção. Ok, pessoal? Outra coisa, nós temos o registro de ponto eletrônico. Esse registro de ponto eletrônico, ele pode ser digital, ele pode ser íris. A gente percebe que o registro manual exige assinatura. O registro eletrônico, seja digital ou íris, não tem a necessidade, ok? E agora a gente tem também o registro mecânico. O que é isso? É aquele reloginho de ponto que ele pode furar o cartão ou ele pode marcar o cartão com data e horário. Lembrando que não se permite que se tenha
dentro do cartão de ponto falhas, rasuras, obscuridades. Se houver, por exemplo, um dia que o empregado esqueceu de bater o ponto, ele tem que procurar o RH, o DP ou o seu chefe imediato e pedir que se faça essa correção. Porque essa omissão no cartão de ponto amanhã poderá se tornar um problema para o empregador na Justiça do Trabalho. E seguindo aqui o material de vocês, a gente precisa observar também que nunca foi proibido trabalhar domingo ou feriado. Inclusive, a Constituição Federal fala que o trabalho aos domingos, que a folga é preferencialmente aos domingos. Isso quer dizer o quê? Preferencialmente, não é obrigatoriamente. Então, pode sim trabalhar domingo. Mas a súmula 146 deixa claro o seguinte: em se tratando de trabalhos realizados aos domingos e feriados, eles deverão ser pagos em dobro. Então, uma vez não compensados esse domingo e feriado, domingo ou feriado, deverá ser pago em dobro. Mas se for compensado, ele é pago de forma simples. Ok, pessoal? Outra coisa que a gente precisa pensar são as pessoas que não precisam de uma fixação de jornada. Quem são essas pessoas que são incompatíveis com a fixação do horário de trabalho? Primeiro deles que a gente precisa pensar são aqueles empregados previstos no 62, inciso 1º e 2º. Ele fala o seguinte: no inciso 1º, ele vai falar aquelas pessoas que são incompatíveis com o controle de jornada. Essa palavra incompatível é pesada e complicada, porque o que é incompatibilidade? Hoje nós temos controle de jornada, igual o caso do pessoal home office que eu falei lá no início, que você faz pelo computador. Você loga, você desloga na hora do almoço, loga novamente quando voltar do almoço, e loga novamente e desloga novamente no final do dia. Então você tem através de login e senha, você tem através de digital, você tem controle de jornada por telefone. É complicado falar em pessoas que exercem atividade incompatível com o controle de jornada, porque hoje você tem controle de jornada de tudo enquanto é forma. Tá, eu falei de muita coisa moderna. Ah, e se for lá no mato onde não tem internet? Você tem um controle manual. Então, a gente precisa pensar, controle manual, ele pode ser uma ficha, ele pode ser um livro, ele poderá ser uma anotação. Então, gente, de um modo geral, é muito difícil falar em incompatibilidade para controle de jornada, porque o controle de jornada hoje tem uma facilidade imensa de formas de você conseguir controlar. Agora, o 62, inciso 2º, ele já fala de uma outra situação. Ele fala daqueles cargos de confiança, exercentes, na verdade, o termo é os gerentes assim considerados, exercentes de cargos de gestão. Nós estamos falando de cargo de confiança. Quem é o cargo de confiança? Cargo de confiança nada mais é que aquele empregado que exerce os poderes do empregador. O que é isso? Gestão, né? Admissão, demissão e punição. Então vamos organizar as ideias. Como que eu fico sabendo se uma pessoa é cargo de confiança? Primeira coisa, ela tem que acumular os 3 poderes do empregador: admissão, punição e demissão. Só isso? Não, eu tenho mais um requisito cumulativo. Ele tem que receber 40% mais que o seu empregado que ganha o maior salário. Então vamos pensar numa área de vendas. Você tem um vendedor que ganhou R$ 1.500, você tem um outro vendedor que ganhou R$2.000 e um vendedor que ganhou R$4.500. O gerente tem que ganhar 40% a mais que aquele empregado que ganha R$4.500. Senão, não justifica. Não faz sentido você ter um cargo de confiança que ganha menos que um subordinado. Não faz o menor sentido. Ok, pessoal? E a gente percebe o seguinte: existem algumas pessoas que elas não podem
fazer acordo de compensação de horas. A gente vai perceber o seguinte: o primeiro deles, assessorista, aquela mocinha que fica no elevador, te dá bom dia para fazer o elevador subir e descer. Hoje, os elevadores estão todos eletrônicos, essa profissão praticamente acabou, ok? Mas ainda existe e não podem celebrar acordo de compensação de horas. Ah, mas por que não pode? Porque a pressurização do elevador no sobe e desce pode causar surdez parcial ou permanente, ok? A mesma coisa se dá com a segunda pessoa, que também não pode, que é o telefonista, telemarketing, o pessoal que trabalha com headset direto, não interessa o nome da profissão, porque o uso contínuo do telefone o tempo todo pode causar perda auditiva parcial ou total. E no mais, o pessoal previsto no 62, que são aqueles incompatíveis de controle de jornada, que como eu falei para vocês, eu não vejo isso na prática hoje, e os gerentes, os cargos de gestão. Eu falo gerentes, mas o direito do trabalho ele não se preocupa com nomenclatura. Pode ser gerente, pode ser supervisor, pode ser coordenador, pode ser gestor, pode ser administrador. Então não interessa o nome. Se ele acumular as funções do empregador, ele será considerado cargo de confiança. Ok, pessoal? Outra coisa que a gente precisa pensar quando o assunto é controle de jornada é o poder das negociações. A gente precisa pensar que isso foi trazido pela reforma trabalhista para a gente, e a reforma trabalhista deixou muito claro para a gente que aquilo que é combinado entre as partes supera o legislado. Então, vamos pensar em hora extra. Hora extra, a lei fala o seguinte: hora extra, ela é a exceção. Regra é horário de trabalho. Em sede de exceção, se precisar estender a jornada, você só pode estender 2 horas por dia. Caso haja necessidade de estender mais, poderá estender até 4 horas por dia, mas deverá ter a autorização de uma autoridade competente, inclusive o sindicato pode autorizar isso por meio de instrumentos normativos, sejam eles acordo ou convenção coletiva, ou o próprio Ministério do Trabalho poderá autorizar. Lembrando que essa extensão até 4 horas, ela é exceção da exceção. É no máximo 3 vezes por semana, no máximo. E é em situações que precisam ser justificadas anteriormente. Perfeito, pessoal, até aqui? E aí, para a gente já caminhar para a nossa finalização, a gente vai perceber o seguinte: nós temos, dentro do interjornada, o chamado adicional noturno. O adicional noturno urbano, porque o rural, o agrícola tem outro horário, mas o que interessa para a gente aqui é o urbano. O urbano, só para vocês terem uma ideia, ele começa às 22 horas e termina às 5 da manhã. Ele tem uma ficção legal chamada hora ficta. O que é isso? A nossa hora normal, nós trabalhadores que trabalhamos durante o dia, nós temos a hora com 60 minutos. No caso, quando a gente fala da hora noturna, essa hora ficta é de 52 minutos e 30 segundos. Lembrando que se o empregado trabalha em escala de revezamento, por exemplo, de 6 a meio-dia, meio-dia a 6, aí depois ele tem de 6 a meia-noite, meia-noite a 6, ele só terá pagamento de adicional noturno quando ele efetivamente trabalhar à noite. E ele não receberá o horário todo se ele trabalhar parcialmente. Por exemplo, naquela semana que ele trabalhar de 6 à meia-noite, ele vai receber o adicional noturno de 10 à meia-noite. Quando ele trabalhar de meia-noite a 6, ele receberá de meia-noite a 5. Ok, pessoal? A gente só precisa pensar que as autoridades de direito do trabalho, e principalmente saúde do trabalho, permitem que, se houver uma prorrogação de horas, por exemplo, o empregado trabalharia de meia-noite às 6 e ele estendeu de meia-noite às 8, ele vai estender tudo como hora noturna. E aí a gente vai perceber que nesse caso ele ganhará hora extra.
Se a convenção coletiva falar que é 70%, 100%, ele vai ganhar nesse percentual, mais os 20% do adicional noturno, porque toda hora noturna trabalhada ela é acrescida de mais 20%. Ok, até aqui, pessoal? Outra coisa que a gente precisa pensar, quando o assunto é intervalo intersemanal, esse descanso do final de semana de 24 horas está colocado aqui para vocês a súmula 146 no slide 38. E outra coisa, o trabalho noturno adicional noturno no 39, tá? E aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui que o seguinte, eu falei para vocês que a jornada de trabalho é o tempo que a pessoa fica cumprindo ordens, né? Executando ordens ou aguardando ordens. Esse aguardando ordens hoje, ele tem duas modalidades apenas, que é o sobreaviso e prontidão. E aí vocês vão observar, peguem aí no slide 45, 46 e seguintes, vocês vão ver o seguinte, quando a gente fala dessa prontidão ou sobreaviso, a gente está falando de situações específicas. Vamos pegar o primeiro aqui, que é o sobreaviso. O sobreaviso, a gente percebe o seguinte, o artigo 244, parágrafo 2º, tá? Ele afirma que a fixação dessa remuneração, ele deverá ser feito em 1/3 da remuneração normal, e o sobreaviso, ele não poderá ser superior, o trabalho realizado sobre aviso, ele não poderá ser superior a 24 horas. É muito comum isso acontecer com o pessoal que trabalha com TI, pessoal que trabalha na área de segurança, e a gente percebe que esse empregado, ele pode aguardar para ser chamado dentro da própria empresa, ou ele poderá ser aguardado para chamar em casa, ok? E nós temos a outra modalidade aqui, que inclusive está no slide 51 de vocês, tá? É o trabalho exercido em regime de prontidão. Também, o mesmo artigo 244, ele fala que é considerado prontidão quando o empregado ficar nas dependências, e ali vocês veem a palavra estrada. Isso quer dizer o quê? A caminho da empresa, a caminho de casa, em casa, na empresa. Então, esse estrada colocado pelo artigo, ele não está errado, não, ok? Mas a gente percebe que o tribunal mudou essa palavrinha para empresa. Então, agora, ele precisa ser chamado no local de trabalho. Então, ele vai estar no descanso dele e poderá ser chamado. Agora, qual que é a diferença? Enquanto o sobreaviso é 24 horas, prontidão é 12. Enquanto o sobreaviso é 1/3 sobre o salário, aqui são 2/3 sobre a hora normal. Então, pessoal, fiquem de olho. Essa diferença sempre cai nas minhas provas e em concursos públicos, tá? E a gente, como eu falei, a gente já estava caminhando para finalizar, a gente só precisa pensar o seguinte, a súmula 338 do TST, que vai estar para vocês aí, no slide 63. Ela traz uma palavrinha para gente que a gente conhece muito pouco, que é chamado ônus da prova. O que é o ônus da prova? O ônus da prova, ele é muito claro quando ele diz o seguinte, aquela pessoa que solicitou, fez um pedido para a justiça, cabe a ela provar. E a gente tem, nesse mesmo slide aí que eu falei para vocês, nós temos o chamado ônus da prova a partir do artigo 373. Esse artigo do CPC, ele fala o seguinte, cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito. O que é isso? Tudo aquilo que ele está pedindo, ele terá que provar. E cabe ao empregador, o réu, comprovar os atos impeditivos, os atos extintivos
ou os atos modificativos daquele direito que o autor pediu. Então, pessoal, hoje está muito claro o seguinte: aquele que não conseguir provar na Justiça do Trabalho que está sendo pedido, ele irá perder. Então, inclusive, com um outro advento trazido pela reforma trabalhista, o que a gente chama de sucumbência recíproca, aquilo que a pessoa perde, paga, ele pode sair pagando se ele não conseguir provar. A gente percebe que, de um modo geral, a jornada de trabalho, ela pode ser realizada de forma menor, uma jornada especial, considerando alguns adicionais que a gente vê por aí. Eu já falei para vocês do adicional noturno. E essa parte de adicionais vai estar no material de vocês a partir do slide 75. Então, vamos lá. Eu já falei do adicional noturno. Então, vamos falar de alguns outros adicionais. Nós temos o adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade, ele está diretamente ligado às questões de saúde, às questões de cuidado com o trabalhador. Ah, mas como que eu fico sabendo o que é insalubre e o que não é? NR15, NR1, NR17, são normas regulamentadoras que irão dizer quais são as atividades insalubres. Então, gente, graxa, a exposição a óleo diesel, a exposição a tinta, não é tudo que é prejudicial à saúde que é considerado insalubre, porque a gente considera insalubre aquela concentração do produto prejudicial à saúde do empregado. Se você usa um produto e a concentração dele é diluída, não há que se falar em insalubridade. Ok, pessoal? Outra coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: a insalubridade, ela é remunerada de acordo com o grau de exposição. E o grau de exposição, ele trabalha em cima de 10, 20, 40% sobre o salário mínimo, ok? Saindo disso, nós temos uma segunda colocação de adicional, periculosidade. A periculosidade, ela coloca em risco não só a vida do empregado, ela coloca em risco toda a atividade de uma empresa em caso de acidente. Então, pessoal, a gente precisa pensar que a periculosidade é muito mais grave, porque trabalha com explosivo, trabalha com energia elétrica, trabalha com gasolina. Então, o pessoal de posto de gasolina, quem trabalha na linha de frente da bomba, tem direito à periculosidade. Não é insalubridade, é periculosidade, porque se explodiu não sobra nada. Então, pessoal, o que a gente precisa pensar é que a periculosidade e a insalubridade, elas podem vir juntas. Precisa apenas ser colocado no contra-cheque ou comprovado judicialmente o grau de exposição de cada uma delas. Lembrando que quando o assunto é periculosidade, a gente está falando de 30% do salário do empregado. Então, se a insalubridade é sobre o salário mínimo, a periculosidade é sobre o salário do empregado. E nós temos uma terceira que a Constituição Federal traz, que é a penosidade. A penosidade é aquele trabalho que deixa o empregado mais exausto, mais cansativo. É aquele trabalho, por exemplo, que você exerce de sol a sol, que você trabalha andando muito. Isso é considerado penoso e tem a mesma remuneração sob o salário mínimo de 10, 20, 40 que a insalubridade. O tribunal já tem entendido pela cumulação desses adicionais. Porém, precisa ser comprovado via perícia que realmente houve a exposição. A gente precisa de 2 pontos excepcionais. Condição insalubre, periculosa ou penosa exige a utilização de equipamento de proteção individual, chamados EPIs. O EPI, ele é de uso obrigatório, ok? Individual e obrigatório. A empresa tem a obrigação de fornecer e a obrigação de treinar, a obrigação de fiscalizar esse uso, ok? Em alguns casos,
o uso do EPI pode diminuir muito o pagamento, tanto de insalubridade quanto da penosidade. A gente tem que pensar que no caso da periculosidade, nem tanto. Ok, pessoal? E aí, para a gente caminhar, como eu já havia dito antes, para a finalização da nossa aula aqui, a gente precisa observar o seguinte: slide 83 de vocês deixa muito claro que a gente não pode ter uma exposição intermitente ao agente penoso, insalubre ou periculoso. Essa exposição, ela tem que ser frequente. Essa exposição, ela não pode de jeito nenhum ser intermitente, porque a intermitência causa a impossibilidade no pagamento. Perfeito, pessoal? E aí, o pagamento, nós temos um último adicional aqui para a gente finalizar. Adicional de transferência, tá? O adicional de transferência é quando o empregado está trabalhando numa cidade e é transferido para outra. Primeira coisa que eu preciso, previsão contratual. Segundo, tem que ser de caráter provisório. O que é esse provisório? A lei não traz, mas o tribunal já disse que entre 1 a 2 anos, dependendo da atividade da empresa, será considerado provisório. Outra coisa que a gente precisa pensar não é aplicável a cargos de confiança. Não. E a gente tem que pensar que a transferência ela tem que ser um ato unilateral do empregador. O que é um ato unilateral do empregador? O empregador propõe ao empregado, não o empregado propor ao empregador. Ok, pessoal? Com isso, a gente finaliza aqui o nosso momento de intervalos e horas extras e nós vamos começar na próxima aula com férias. Nós falamos até aqui sobre empregado, sobre empregador, sobre grupo econômico, nós já falamos sobre terceirização e com isso a gente finaliza intervalos. Gente, muito obrigada e até mais para vocês, até a próxima aula de férias. Obrigada, pessoal.